No dia 13 de maio, o Supremo Tribunal Federal, STF, irá julgar a ação direta de inconstitucionalidade que vai definir se os índices de correção monetária poderão ser atualizados nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, de forma diferente da taxa referencial fixada pelo Banco Central. A reportagem da Rádio Cidade conversou com a advogada Liliane Bernardes, especialista em direito tributário e contabilidade tributária, para entender mais sobre o assunto. Ela explica o que de fato acontece. A lei prevê que se faça uma atualização monetária e também que sobre esse valor ocorra juros, tá? O que acontece? Em 1990 foi criada uma outra lei que fixou a TR, que se chama taxa referencial, para poder estar fazendo a atualização monetária. Ocorre que essa taxa referencial, em 1999, ela começou a não acompanhar a inflação, o que começou a gerar um grande prejuízo para os trabalhadores, visto que aquele valor depositado não é o valor da Caixa, mas sim do trabalhador. Então, a partir de 1999 até mais ou menos 2013, essa taxa ela não acompanhou a inflação, o que ocasionou esse prejuízo. E aí, o que acontece? Em 2013, um partido político ingressou com uma ação, né, reclamando justamente a questão da TR, porque uma vez que essa taxa referencial está atingindo sobremaneira o patrimônio do trabalhador, foi entendido de que essa taxa, essa lei que insere essa taxa, seria inconstitucional pelo entendimento deles, por isso buscou-se o judiciário, tá? Hoje, a ação, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, ela está no STF, está programada para ser julgada agora dia 13 de maio, e essa ADIM, que a gente chama, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade, ela sobrestou, né, esse processo ele sobrestou todos os outros processos que já estavam no judiciário. O que é sobrestar, para que vocês possam entender? Sobrestar é paralisar todos os processos que já deram entrada no judiciário. Então, a partir do momento que ingressaram com essa ação de inconstitucionalidade, o ministro Alexandre Barroso, que é o relator, né, dessa ação, decidiu por sobrestar todas as outras ações que já estavam no judiciário. Então, o que acontece? Hoje, agora que está próximo da data do julgamento, está tendo uma corrida para ingressar com ações, né? E aí talvez vocês vão me perguntar, mas doutora, será que é necessário ingressar com ação agora? Será que não é melhor esperar? Então, tem algumas questões que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, essa decisão, essa ADIM, já houve a discussão dessa matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, que a gente chama de STJ, e lá já houve uma decisão negativa, né? Dizendo que a TR deveria ser mantida. Inclusive, nessas decisões, houve relatórios tanto da Advocacia Geral da União como da Procuradoria Geral da União, explicando justamente também indo nesse viés de não aceitar a mudança da TR. Tá? Mas, doutora, então quer dizer que o STF vai decidir também da mesma maneira? Não posso afirmar, né? A discussão está lá justamente por entender-se que é um indicador que pode afetar o patrimônio do trabalhador, o que seria inconstitucional, e por isso tem essa ação direta de inconstitucionalidade. Tá, doutora, mas eu posso esperar, então, essa decisão? O que acontece? Nós, assim, alguns advogados entendem, porque a gente fala de corrente, né? No direito nunca é 2 e 2 são 4, né? Então, alguns advogados entendem que haveria a possibilidade de aguardar a decisão e depois ingressar com a ação. Mas outros advogados entendem que seria interessante já garantir o direito ingressando com a ação agora. Por quê? Porque o STF, em virtude do impacto econômico que a decisão pode surtir,
ele pode fazer uma modulação da decisão. O que é essa modulação? Ele pode determinar a partir de quando essa decisão dele vai ser aplicada. Se vai ser aplicada agora, a partir do ano de 2021, ou ela vai retroagir, né? Vai retroagir até 1999, de 2013. Ou será que ela vai ser, essa modulação pode ser para todos os trabalhadores ou apenas para aqueles que ingressaram com a ação? Então, em virtude disso, como manda a boa segurança, alguns advogados têm se precavido e ingressado com a ação, porque havendo essa modulação, o trabalhador não será prejudicado. Então, é em função disso que alguns têm corrido para ingressar com essa ação antes do dia 13. Para uma segurança do direito, seria interessante ingressar com a ação, mas é uma decisão do cliente. Conversando com o seu advogado, baseado no que o seu advogado o orientar, é que ele deve seguir. É uma decisão pessoal, mas como a gente não sabe exatamente como vai sair essa decisão e que tipo de modulação, eu entendo por seguro ingressar com a ação agora, né? Os impactos vão ser grandes, né, Liliane? Se caso a decisão for favorável em relação a isso. Nós temos mais de 60 milhões de trabalhadores, né? Então, todos com contas, né, antigas. E, assim, a diferença em percentual pode chegar a 80% nesse período de 99 a 2013. Então, vai ser um impacto econômico grande. E talvez, em função disso, ocorra a modulação, né? Ou até mesmo a não aceitação da ADIM, né? Porque envolve algumas questões políticas também. Então, a gente não tem como prever como essa decisão vai sair, né? Mas entende-se que o trabalhador tem que buscar o seu direito. Importante também mencionar que alguns juristas têm mencionado a questão da prescrição, porque entendem que o FGTS é matéria trabalhista. E na seara do direito do trabalho, a prescrição ocorre em 5 anos. Então, como a gente está discutindo direito de um período de 1999 até 2013, alguns entendem que essa matéria está prescrita. Contudo, outra corrente entende que é perfeitamente possível estar discutindo essa questão, porque não se está discutindo o FGTS, se houve ou não o depósito. O que se está discutindo é a atualização monetária deste valor. Então, em relação à atualização monetária deste valor, a prescrição é de 30 anos, então, perfeitamente possível se buscar. Então, todas essas questões de prescrição, de se vai abrir para todos os trabalhadores, se vai alterar a TR para um outro indicador como o INPC ou IPCA, tudo isso vai ser avaliado agora nessa decisão que vai ser realizada dia 13 de maio pelo STF. Essa decisão, dia 13, ela sai de forma concreta ou ainda cabe, enfim, outras situações, Liliane? Geralmente o relator ele dá o seu voto, né, de como vai acontecer essa decisão, e depois ela é apreciada pelo pleno do STF. Então pode ser que ainda ocorra mais uns dias ainda para a decisão final do pleno. O que tu acha que pode vir a acontecer? Muito imprevisível ainda? Olha, é muito imprevisível, né? Porque assim, em ocasiões similares anteriormente ocorreu modulação em virtude do impacto econômico e aí assim, a gente tem visto atualmente que várias decisões que eram positivas chega lá se torna negativa e o contrário também ocorre. Então, como a gente se trata de juristas e de um colegiado de 11 ministros, tudo pode acontecer, então a gente não tem como prever. Por isso que alguns advogados têm orientado seus clientes a ingressar com a ação, porque de alguma maneira vai tentar garantir o seu direito. Dos trabalhadores que tiveram depósitos de FGTS de 1999 a 2013, esses são os trabalhadores que teriam direito a ingressar com a ação. Agora, o resultado disso, realmente, a gente não tem como precisar. É importante que o trabalhador que queira buscar o seu direito procure um advogado de sua confiança. A Ordem dos Advogados do Brasil tem listas de advogados que atuam na área que podem ajudar. E lá eles serão informados, orientados de como fazer, de como proceder com essa ação. Com informações em relação à correção do FGTS, o que pode acontecer no julgamento do STF, repórter Camila Costa. Rádio Cidade, uma rádio completa.